Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho nesses slides, nós vamos falar sobre o que a Grécia trouxe para o nosso mundo atual, tá? Então nós vamos falar agora as coisas que a Grécia, né, trouxe para ficar no nosso mundo. Então vamos lá. Voltando, aqui é a Grécia, né? Uma imagem da Grécia, ali é o Pártenon lá em cima, a Acrópole grega. Né? Essa foto é de Atenas, que é a capital da Grécia, tá? Ali são as ruínas, mas são muito visitadas, né? Porque elas são de antes de Cristo, tá? Então, é de 700, por aí, anos antes de Cristo. Então, na filosofia, os grandes filósofos que estudamos e que nos trouxeram grandes ensinamentos, eles são gregos também. Aristóteles é o pai da filosofia. Nós também temos Sócrates, Platão, que são grandes filósofos que vocês vão estudar bastante, tá? Então, a filosofia, ela serve, né, para composição de leis, para formar um cidadão. Ela é muito útil, né, filosofia, para que a gente aprenda coisas de valor, né, para que nós aprendamos vários valores. As palavras, né, do português com radicais gregos. Então, tem lá, olha, gogo, aquele que conduz, pedagogo. Bio, vida, biografia, né, a sua vida contada. Derma, pele, dermatologista, aquele que cuida da pele. Hema, sangue, hemácia, né, que é o nome da célula, né, do sangue. Glico, doce, a glicose, o que tem no nosso sangue. Quilo, 1000, quilômetro, né, então um quilômetro são 1000 metros. Zoo, animal, zoologia, né, o estudo dos animais. Então, tem muitas palavras, tem bem mais ali, eu só coloquei algumas para vocês verem. Temos também as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos se originaram em Olímpia, na Grécia Antiga, em meados de 776 a.C. Naquele período, os jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos, sendo que Zeus era o mais homenageado, né? Então, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas em 1896. Então, 25 séculos, 19, né? Com 8... 27 séculos depois, né, de Cristo, mais de 2.700 anos. Então, a realização dos jogos ocorria na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. Dentro da tradição mitológica, os Jogos de Olímpia foram criados pelo herói Hércules, que era filho de Zeus, com uma mortal. Então, Hércules ele foi castigado por Hera e ele teve que realizar 12 trabalhos, considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos era limpar o curral do rei Augeas, que continha milhares de animais e não era limpo há mais de 30 anos. E o Hércules conseguiu realizar esse feito. Né? Então, ele decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia em homenagem a seu pai Zeus. Essa explicação mitológica organizava o entendimento que se tinha sobre o esporte olímpico à época. Sempre que os jogos eram abertos, havia todo um rito de sacrifício de animais a Zeus, né, que nessas épocas eram muito comuns, e cada competição tinha, em dada medida, alguma relação com o culto a essa divindade, o culto a Zeus, que era o deus mais importante do Olimpo. As modalidades esportivas antigas, entre elas, os esportes praticados estavam as corridas, chamadas de dromos, e suas modalidades. Em algumas delas, o atleta devia correr por cerca de 190 metros, vestido com a armadura e as armas de um hoplita, que é o soldado da linha de frente dos combates. Imagina o peso que ele não carregava correndo. Em termos de corridas, havia também as bigas e quadrigas. As primeiras eram carros de combate tracionados por 2 cavalos, as segundas por 4 cavalos. Havia ainda o pentátlon, que semelhante ao pentátlon atual, que reunia 5 esportes: salto, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida e luta. Muitos esportes, tá? E se originou também a luta livre nessa época, com socos, pontapés, torções de perna, tá? Então, a luta livre foi originada nessa época na Grécia. Aí é uma biga, né? Vocês estão vendo 2 cavalos, né? Puxando um homem. E essa pira olímpica, ela é acendida, ela fica acesa, o fogo olímpico não apaga, tá? Então, na época das Olimpíadas, um ano antes, mais ou menos, a pira ela é acesa, e ela é acesa e ela
ela passa na mão de vários atletas até chegar no país sede das Olimpíadas aquele ano, né? Então, este ano as Olimpíadas não ocorrerão por causa, era para ocorrerem agora, julho e agosto, mas elas não ocorrerão por causa da pandemia, tá? Então, interessante destacar que as modalidades, foi o que eu falei para vocês, né? Tinha o Vale Tudo também, que incluía cotoveladas, joelhadas, torções e cabeçadas, tá? Então, agora vocês vão lá na página 210, que vocês vão fazer uma mini pesquisa. Aí pede para fazer em grupo, mas vocês vão fazer individual. Sobre a língua portuguesa, eu já mostrei, né, os radicais das palavras gregas que são inseridas na língua portuguesa. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a influência da civilização grega na culinária, tá? Na culinária. Então, vocês têm, olha, esse daqui é o moussaka, que é um prato tradicional grego. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e vão escrever nessas linhas. Não precisa de mais. Se vocês acharem que devem escrever mais, tudo bem, mas se não, é só isso. Aí vocês vão tirar uma foto para mim e mandar lá no AVA, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.